E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Temos mais um capítulo do Explicando Polêmicas e hoje eu decidi trazer ela, a nossa crepusculete mor, Stephenie Meyer. Muita gente pode falar assim, eu não acredito que essa gay vai trazer Stephenie Meyer em 2023. Olha só, se você não acompanha esse quadro aqui do canal, a gente fala sobre polêmicas envolvendo os autores, independente se elas aconteceram esse ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás. E eu já levantei coisas aqui de autores que aconteceram em 2010, 2015, 2008, então assim, relaxa, tá? Mas realmente conversando com a Su e tal essa semana e vendo algumas coisas que eu vi no TikTok, eu falei assim, nossa, tem realmente ainda alguns assuntos envolvendo Stephenie Meyer que eu acho que muita gente já sabe, mas com certeza tem gente que não sabe, tem gente que não lembra direito, não sabe todos os detalhes, não acompanhou todas as questões, então eu resolvi realmente investigar a vida dessa moça, trazer o máximo de informação que eu conseguisse. Logicamente, eu não vou conseguir cobrir 100% de tudo que já aconteceu de polêmica envolvendo a Stephenie Meyer, mas eu acho que o grosso, as coisas mais importantes, principais, eu vou conseguir trazer aqui nesse vídeo, e eu consegui inclusive dividir em 5 etapas. Então esse vídeo vai ter 5 capítulos, basicamente pra gente ir cobrindo cada um dos pontos. Alguns têm correlação entre eles, vocês vão entendendo. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, dá um like nesse vídeo que ajuda muito a entregar pra mais pessoas. E olha, não deixa de me seguir lá no Telegram. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso canal do Telegram, porque semana que vem vai ter grandes ofertas, é a mega oferta Amazon Prime, que vai acontecer, vai ser tipo uma Prime Day segunda versão. Vai ter live aqui no canal de segunda pra terça, se eu não me engano vai ser na meia-noite de segunda pra terça, vai ter live aqui no canal, com sorteio, com um monte de coisa, com promoções, etc. Eles prometeram que vão ter muitas promoções, as promoções vão acontecer na terça e na quarta, tá? Na Amazon, e a gente vai cobrir tudinho no nosso canal do Telegram e aqui na live também. Então não deixa de assistir a live e de entrar no nosso canal do Telegram, porque vai ter muita coisa legal, dinheiros caindo do céu, inclusive. Mas vamos ao que interessa, que é falar dela mesmo, Stephenie Meyer, que nasceu no dia 24 de dezembro de 1973. Ela quase faz aniversário comigo, eu faço aniversário no dia 21 de dezembro. Ela nasceu 3 dias depois, só que eu sou do último dia de Sagitário e ela é de Capricórnio. Que pena, né? Uma pena. Na real, eu sou muito mais capricorniano do que sagitariano. Mas eu consegui pegar algumas coisas de Sagitário pra mim. Não que isso interesse pro vídeo aqui. Como eu acho que todos vocês já sabem, Stephenie Meyer é autora da série Crepúsculo, além de alguns outros livros que a gente também vai falar rapidamente aqui. E a série Crepúsculo vendeu mais de 160 milhões de cópias em 37 línguas diferentes. Isso é muita coisa, gente. Imagina que essa moça ganhou, tipo assim, $1 pra cada livro vendido. Já são 160 milhões de dólares. Talvez ela tenha até ganho mais do que isso, tá? Mas ainda além disso tudo, teve licenciamento pra filme, pra produtos, pra um monte de coisa. Parece que vai ter uma série de Crepúsculo que vai acontecer aí em breve. Então, ou seja, a mulher ganhou muito dinheiro e é por isso que ela deu uma relaxada. Depois que o Crepúsculo acabou, ela deu uma relaxada na carreira dela e, enfim, publicou outros 2 livros. Quer dizer, publicou até mais do que 2 livros, mas de outras histórias fora do universo Crepúsculo, só mais 2 outros livros. Ela fala, inclusive, que ela teve a ideia de Crepúsculo num sonho e ela começou a escrever a partir do 13º capítulo do primeiro livro, e assim que ela terminou o livro, que ela começou no 13º, ela escreveu os 12 primeiros que ela ainda não tinha escrito. As inspirações dela é Jane Austen e Shakespeare, e o mais engraçado é que ela ofereceu Crepúsculo pra várias editoras e agentes, etc, e todo mundo meio que dizia não, ninguém aceita, até que ela conseguiu vender os direitos, valendo com um adiantamento no valor de $750 mil para 3 livros. Pra quem não entende como funciona adiantamento, a editora te dá esse dinheiro no seu bolsinho, ele é seu, você nunca vai precisar devolver ele. Se você vender menos de $750 mil nesses 3 livros que eles tinham assinado no contrato, você não ganha nenhum real. A editora fica no prejuízo, na real. Mas se você vender muitos livros e os seus direitos autorais forem maiores do que $750 mil, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você vai ganhando a diferença depois que o seu adiantamento for pago com os livros que você for vendendo ao longo do caminho. O fato é que ela pagou esse adiantamento no primeiro livro. É um fato. Como eu já falei, além da série Crepúsculo, ela teve mais outros 2 livros considerados livros de ficção adulta, que é A Hospedeira e depois A Química. Uma outra coisa muito doida, por mais que eu esteja falando números aqui muito altos, por exemplo, o A.J. Finn, quando ele publicou Uma Mulher na Janela, A Mulher na Janela, não é Uma Mulher na Janela, A Mulher na Janela, ele ganhou $2 milhões pra 2 livros, tá? Ela ganhou $750 mil pra 3. Tudo bem, uma outra época, mas é muito interessante ver quando um autor que nunca publicou nada, ninguém conhece esse autor, consegue uma negociação tão alta assim, tá, gente? Aqui no Brasil, isso é bem diferente. As pessoas, quando recebem adiantamento, recebem 5, 10 mil reais, 15, principalmente quando é primeiro livro. Pra vocês terem uma ideia de cifras loucas, Amanhecer, que é o 4º e
último livro da série, eles imprimiram de primeira tiragem. Ou seja, o livro não tinha nem sido lançado ainda. A editora americana já tinha mandado imprimir 3.700.000 cópias do livro. Isso é, tipo, muito louco. Tem gente que não vai vender isso em, sei lá, 50 livros somados. Não vende. Eles mandaram imprimir 3.700.000 cópias. E o livro vendeu 1.300.000 cópias em um dia de lançamento. 1.300.000 cópias. Praticamente a Taylor Swift. Pra vocês terem uma ideia, em agosto de 2009, a USA Today disse que a Stephenie Meyer quebrou o recorde da J.K. Rowling. E ela conseguiu ficar no topo da lista deles de livros mais vendidos com algum dos livros de Crepúsculo por 52 semanas consecutivas. Ela ficou 52 semanas, basicamente o ano inteiro, em primeiro lugar com algum dos livros da série nessa lista do USA Today. Além disso tudo, a New York Times Bestseller List, que é a lista mais popular de livros do mundo, de livros mais vendidos do mundo, teve Crepúsculo no top 10 por 235 semanas. Tipo, quantos anos dão isso? Sei lá, 5 anos quase. 4 para 5 anos. Mas essa comparação com J.K. Rowling trouxe algumas questões aí. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas Stephen King foi bastante crítico a Stephenie Meyer. Vou ler exatamente o que ele falou. Ele disse: a verdadeira diferença é que J.K. Rowling é uma escritora incrível e Stephenie Meyer não consegue escrever nada. Ela não é muito boa. Pra que esse senhor foi entrar nessa treta? Mas ele entrou. Em 2010, ela lançou uma novela derivada de Crepúsculo que se chama A Breve Segunda Vida de Brit Tanner. E aí, a gente entra na primeira polêmica, no primeiro capítulo desse nosso vídeo, que se chama O Sol da Meia-Noite, ou Midnight Sun. Essa daí foi uma das tretas, tem várias outras tretas que aconteceram inclusive antes dessa, mas eu tô tentando organizar de uma forma um pouco mais, não linear, mas de uma forma que faça mais sentido. Vocês vão entendendo. O primeiro capítulo aqui desse nosso vídeo é falando de Midnight Sun, de O Sol da Meia-Noite, que pra quem não sabe, ou não leu, ou tá aí perdido, não acompanhou, etc., era uma história planejada pela Stephenie Meyer pra ser publicada logo após o lançamento do Amanhecer, o quarto e último livro, e seria Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward, né? Já que Crepúsculo é pelo ponto de vista da Bella. O problema é que logo ali em 2009 pra 2010, quando era planejado que esse livro saísse, vazaram 12 capítulos. Alguém pegou e jogou na internet os 12 primeiros capítulos do livro e eles não estavam ainda revisados, finalizados. A Stephenie Meyer ficou horrorizada desse trabalho ainda muito rascunho ter ido parar na mão de todo mundo. Ela mesma falou: esse trabalho tá péssimo, não é o trabalho que eu queria que as pessoas tivessem acesso. Enfim, ela ficou tão chateada com isso que aconteceu que ela desistiu do lançamento de O Sol da Meia-Noite, deixou pra lá. Ela publicou até algum material no próprio site dela gratuitamente pras pessoas, mas ela falou: isso aí, perdi a vontade, deixa pra lá. Só que daí chegou 2015, 5 anos mais ou menos, 5, 6 anos depois disso, chegou 2015 e ela falou: eu vou lançar A Vida e Morte, que seria Crepúsculo, só que com gêneros trocados, a Crepúsculo sendo reimaginado com os gêneros trocados. Se eu não me engano, a Bella já seria a vampira, o Edward seria o menininho bonzinho ali, aquela coisa toda. Eu não li, não tenho a menor vontade de ler, mas eu gostaria de avisar a todos que li os primeiros 3 livros, na época que era um sucesso absurdo. Vi todos os filmes no lançamento no cinema, inclusive, gente, no primeiro filme, meu Deus, eu fui no lançamento, eu me lembro disso até hoje, cara, tá na minha mente, parece que foi ontem. E sei lá quando que foi isso, 2012, 2013, 2010, sei lá, não lembro. Eu sei que eu fui ao cinema ver Crepúsculo na estreia com a minha melhor amiga e tinham várias pessoas jovens segurando cartazes pra mostrar pro Jacob e pro Edward da tela. Elas levantavam a cartolina pra tela. A gente debocha tanto da geração Z, gente, mas os millennials, a gente era patético. A gente foi muito patético quando a gente era jovem. A gente continua sendo, mas a gente era muito abobalhado, muito abobalhado. E aí ela falou: bom, logo depois do lançamento de Vida e Morte, vamos voltar então a falar de Midnight Sun, de O Sol da Meia-Noite? Só que daí teve outra pedra no caminho de Stephenie Meyer: o lançamento de Grey, a história de 50 tons de cinza contadas pelo ponto de vista de Christian Grey. Eu não sei se a L. James, que escreve 50 tons de cinza, se ela, né, se inspirou, porque assim, todo mundo sabe que 50 tons de cinza é uma história derivada de Crepúsculo, né? Era uma fanfic que depois ela mudou um monte de coisa e tem uma origem ainda ali em Crepúsculo. Quando vazaram esses capítulos de Midnight Sun, né, de Sol da Meia-Noite, lá ali por 2009, 2010, talvez a fofa, a querida L. James falou assim: opa, boa ideia, escrever um livro pelo ponto de vista do boy. E aí ela publicou antes da Stephenie Meyer. E a Stephenie Meyer falou: ah, não, então também não vou. Agora não é o momento. Inclusive ela falou pros fãs em eventos, etc, que O Sol da Meia-Noite, porque as pessoas cobravam, né? Cadê O Sol da Meia-Noite? E aí ela falou: olha, esse livro tá amaldiçoado, entendeu? Ele não vai sair, não quer sair. E realmente, a editora mesmo falou: esse livro não tem nenhum planejamento de sair. Só que aí chegamos em 2020, e aí talvez a querida queria, sei lá, colocar uma piscina maior, comprar uns cavalos, umas cabeças de gado. E aí ela falou: agora eu vou publicar. E ela publicou em agosto de 2020 O Sol da Meia-Noite. E foi um grande
grande sucesso. Mas já, num próximo capítulo dessa treta toda, eu vou contar pra vocês e vou fazer um questionamento sobre o lançamento de O Sol da Meia-Noite, porque ele gerou mais um monte de polêmica. Mas a gente já chega nisso. O segundo ponto que eu quero tocar aqui são as visões que a Stephenie Meyer tem sobre o mundo, sobre as coisas, sobre o comportamento humano, etc, pra tentar explicar um pouco dos pontos que foram levantados contra Crepúsculo já desde o seu lançamento. Pra quem não sabe, a Stephenie Meyer é da religião Mormon. E a religião Mormon, ela foi fundada nos anos 1800 e alguma coisa lá nos Estados Unidos. Eu não sei muita coisa, eu não sou muito especialista da religião. Pouco que eu sei, eu aprendi num musical da Broadway, que se chama The Book of Mormon, que debocha horrores da religião. Mas é uma religião que fala muito sobre vida após a morte, sobre mortalidade, etc. E todos esses são pontos que a gente encontra ali dentro da história de Crepúsculo como um todo, né? Mas os Mormons também, eles são muito conhecidos por terem várias restrições com alguns grupos minoritários, né? Por exemplo, durante 140 anos da fundação da religião, ela não aceitava pessoas pretas. Assim como ela também não aceita casamento homossexual, como já era esperado. Porém, a Stephenie Meyer se auto-intitula uma mulher feminista. Mas, obviamente, muitas pessoas já levantaram que esse feminismo é um feminismo até a página 2. Exatamente por todo o comportamento da Bella no livro, que é um comportamento de muita dependência emocional com o Edward, de uma coisa muito não saudável mesmo, que eles têm um pelo outro, não só ela com ele, mas ele também por ela, mas tudo o que ela faz por ele, né? Ela abre mão da própria vida, ela abre mão da virgindade, ela passa por uma gravidez extremamente traumática e violenta e por um processo de transição pra vampira também muito traumático. Então tudo isso sempre foi muito levantado como pontos de por que é uma relação um pouco desbalanceada e a coisa toda é um pouco estranha. Num podcast em 2020, ela deu uma declaração muito complicada, porque, de novo, as pessoas trazendo toda essa questão da Bella, etc. E aí ela fala assim: eu não acho que ninguém passaria pelas coisas que a Bella passou se tivesse uma boa mãe. Então ela basicamente responsabilizou todas as cagadas da Bella na ausência materna que a Bella até meio que tinha, né? Porque, não sei se todo mundo lembra, mas a Bella mora com o pai, quer dizer, foi morar com o pai por um tempo. Ela tinha uma relação ali com a mãe, mas a mãe tava com outro boy, e aí tem uma coisa meio desconectada, meio estranha ali entre elas. Elas se gostam, mas tem uma coisa ali meio que desconectada, e ela vai morar com o pai também por um tempo. E aí a Stephenie Meyer jogou essa frase, tipo, se você tiver uma boa mãe, você não passa pelas coisas que a Bella passa. Se você vai se relacionar com um vampiro, provavelmente você não vai passar mesmo, porque eu acho que eu ainda não conheço nenhum vampiro real, a não ser o Michel Temer. E eu espero que ninguém de vocês se relacione com o Michel Temer amorosamente, e sexualmente principalmente. Agora, responsabilizar a mãe pelas questões relacionadas ao relacionamento da filha é um pouco complicado, mas eu vou deixar vocês refletirem sobre. E num outro ponto também polêmico sobre as visões da Stephenie Meyer da vida e das coisas, etc., ela recebeu uma pergunta do jornal The Guardian, que perguntou pra ela se ela era a favor ou contra o aborto. Essa pergunta coloca muita gente na berlinda. E ela saiu pela tangente completamente. Ela disse que ela não queria se posicionar sobre esse assunto, ela não queria dizer o que ela acha, porque ela se incomodava muito com celebridades que se metiam em causas políticas. Um parêntese rapidamente. Eu não entendo ainda até hoje porque que aborto é uma questão política. Mas enfim, tudo bem. Chegamos no terceiro capítulo desse vídeo, onde a gente vai falar sobre uma acusação de plágio que a Stephenie Meyer recebeu em 2009, junto com o lançamento de O Amanhecer. Uma autora chamada Jordan Scott, de um livro chamado The Nocturne, e ela levantou alguns pontos de similaridade entre as coisas que acontecem no Amanhecer e no livro dela, The Nocturne. Como, por exemplo, a gravidez sobrenatural que a Bella teve, tem também a coisa da cena de sexo numa praia, né, ali, né, num bangalô, numa praia. Depois a transformação da Bella pra vampira. Enfim, ela apontou várias similaridades. Desde o princípio, a própria Stephenie Meyer e a editora dela levantaram um ponto de que isso era só uma autora desesperada querendo atenção pro livro dela. E quando a justiça pediu, né, comprovantes e, enfim, documentos, etc., que mostrassem, para que a Jordan comprovasse pra justiça que aquilo ali realmente parecia ser um plágio, ela não entregou nada e o caso acabou sendo encerrado. Até hoje, esse livro The Nocturne você não encontra com facilidade, não tem, por exemplo, na Amazon pra comprar. Tem só uma versão capa dura usada de sei lá quem, de sei lá onde, mas você não acha mais pra vender, né? Ou em e-book, ou em livro físico, nem no site da própria autora. Agora, os próximos 2 capítulos são os capítulos mais sérios, mais importantes e que eu acho que as pessoas têm mais acesso na história toda dela. Primeiro, a gente vai falar sobre a questão de representatividade num geral e depois a gente vai falar sobre toda a questão da apropriação cultural e os danos gerados ao povo Quileute, que é, né, representado
representado no filme e no livro, né? Então vamos para o nosso quarto capítulo desse vídeo. Tudo começou quando a diretora do primeiro filme de Crepúsculo, Catherine Hardwicke, deu uma entrevista para um portal chamado The Daily Beast, onde ela falava sobre a questão da falta de representatividade no filme. A Catherine, ela foi muito direta, objetiva, reta, e ela tirou a responsabilidade completamente dela e jogou tudo no colo da Stephenie Meyer, e eu vou te falar que acreditei. Ela fala aqui que o único ponto de atrito, de discussão entre ela e a Stephenie na época da pré-produção e da produção do primeiro filme foi realmente a questão da falta de representatividade, e a Catherine é muito clara ao dizer que a Stephenie disse abertamente, diretamente, que ela não queria mudar os personagens, a imagem dos personagens, pra incluir nenhum tipo de diversidade. Ela era muito passional com a forma que ela imaginou os personagens na cabeça dela, etc, quando ela escreveu o livro, e ela não queria mudar nenhuma descrição e queria que todo mundo fosse branquinho, bonitinho, assim como é no primeiro filme. Eu vi um monte de gente falando sobre esse assunto, inclusive em vários fóruns que eu pesquisei, Reddit, Tumblr, etc, da galera discutindo um pouco de por que seria isso. Aí tem muita gente que levanta pra passar pano, né? Tipo, a Stephenie, ela nasceu no Arizona, e o Arizona é um lugar onde tem uma população branca muito maior do que a população preta, e aí ela não teve essa vivência, então é natural que ela tenha imaginado XYZ na cabeça dela de uma forma, de uma certa forma, e foi assim que aconteceu. O fato é que a Stephenie só abriu mão na hora de fazer escalar o ator que fazia o Laurent, ou Laurent, já que ele é francês, e é o nosso vampiro vilão, né, escrotão do primeiro livro, e alguns amigos da Bella que apareceram ali, personagens bem secundários. A própria Catherine diz que ela queria, por exemplo, que a Alice fosse uma menina japonesa, e ela não conseguiu convencer a Stephenie Meyer de fazer a Alice dessa forma. A Catherine só conseguiu convencer a Stephenie do Laurent, ou do Laurent, que fosse um cara preto, que um ator inclusive é do Quênia, porque na descrição do livro ela fala que ele é um cara de pele oliva, mas que ele é super pálido, aquela coisa toda do vampiro, e na cabeça da Stephenie ele era um cara branco, com uma tonalidade de pele mais bronzeada, entre muitas aspas. E aí a Catherine tentou justificar pra ela, olha, oliva pode ser uma pessoa negra com pele oliva, como pode ser uma pessoa branca com pele oliva. Então vamos fazer uma pessoa negra com pele oliva? E aí a Stephenie falou, então tá. Então assim eu deixo. Essa entrevista aconteceu em 2018. Só que em 2020, aí eu quero fazer conexão com o Sol da Meia-Noite que eu já tinha falado antes. Quando o Sol da Meia-Noite foi lançado em 2020, essa entrevista foi ressuscitada e esse assunto voltou a ser muito discutido, principalmente no Twitter. E a galera ficou levantando várias ideias de boicote. Não devemos ler, não devemos comprar. Se você quer ler, pirateie. Se você quer ler, vai numa biblioteca e pega pra ler. Mas não dê dinheiro pra Stephenie Meyer, a gente precisa cortar esse fluxo de dinheiro tão grande que ela já ganhou, na verdade, mas agora que a gente sabe mais ainda que ela teve comportamentos racistas na hora da escalação do filme. E é aquilo, né? Na hora que ela planejou o livro e projetou na cabeça dela, etc, a gente até pode fingir, assim, falar, até vou entender que a vivência dela era assim, assado e tal. Mas quando ela foi pra fazer o filme, que ela teve a oportunidade, inclusive ela foi confrontada e discutiu-se essa possibilidade de ter representatividade, ela poderia ter aberto mão de uma coisa ou outra e ela não abriu. E aí foi a hora que a galera ficou muito revoltada e todo mundo ficou planejando o boicote. Mas aí é onde eu toco numa reflexão que eu já venho fazendo há algum tempo, mas aí fiz mais ainda quando eu tava me preparando pra esse vídeo, que é o fato de que cancelamento de verdade não existe. A gente acha que existe, a gente é forçado a acreditar que existe. Lógico, acho que existem casos e casos, situações e situações onde pode ser que aconteça de verdade, mas na grande maioria das vezes isso não acontece, né? E nesse caso, foi exatamente isso. O livro vendeu 1 milhão de cópias na sua primeira semana de publicação, foi um sucesso gigantesco, vai ter série agora, etc. Então, é aquilo. Principalmente quando o cancelado é uma pessoa branca, é mais ainda difícil de que isso realmente tenha alguma consequência na vida real, né? Não seja só uma coisa do Twitter. E aí agora, a gente chega num dos pontos, pra mim, que é um dos pontos mais sensíveis, mais importantes, que inclusive continua sendo debatido até hoje. No TikTok, por exemplo, eu vi alguns vídeos de pessoas discutindo sobre esse assunto esse ano, em maio, em junho, em março, pessoas, principalmente pessoas americanas, que moram ali por perto da região de Washington, onde o livro e o filme se passa, especialmente ali naquela região onde é Forks, que é uma cidade que existe de verdade, e é uma cidade que até hoje recebe turistas, pessoas que vão lá pra Forks, que tem sonho de conhecer Forks, e é onde a gente toca no povo Quileute, que é esse povo originário, nativo americano, que tá instalado de verdade lá nesse lugar até hoje, e que já existia, inclusive, na época, tanto da escrita do livro quanto da produção do filme, até porque a própria Stephenie Meyer, ela queria que a história se passasse por ali, e ela começou a estudar algumas crenças, alguns povos, algumas coisas, e ela achou que tinha uma conexão com a história dela, ela podia conectar uma coisa na outra e usar aquela história dentro da sua própria narrativa. A questão toda se divide em dois grandes pontos, tá? Muito importante que a gente precisa tratar. Um
é o fato de que toda a cultura, todas as crenças, todas as tradições desse povo foram completamente descaracterizadas. Coisas foram ignoradas, coisas foram inventadas, coisas foram misturadas umas nas outras, e eu já vou daqui a pouco dar um exemplo pra vocês. Um desrespeito absurdo com a cultura, além de propagar algo que não é verdade. E o segundo grande ponto é o fato de que é um povo que tem uma dificuldade financeira muito grande e que até hoje não viu $1 originado de nada de royalty, né, de direitos autorais, por conta do uso do seu próprio nome, do seu próprio povo, das suas próprias culturas e tradições, etc., no livro e no filme. Eles nunca ganharam $1, nem da produção e nem da própria Stephanie. E é aí que temos dois grandíssimos problemas, mais especificamente dois problemas que a gente chama comumente de apropriação cultural. Só pra vocês terem uma noção, na época da gravação do filme, eles eram um total de 700 membros. Hoje, eles são por volta de 2.000 membros. Ainda um povo que tem uma quantidade de pessoas muito pequena. E a única conexão, basicamente, que a Stephanie conseguiu fazer com a história dela, né, e baseada na história do próprio povo, que na crença deles, na história deles, eles contam que 2 lobos se transformaram em pessoas, em seres humanos, e eles fundaram, né, o povo Quileute. E aí a Stephanie Meyer conectou aquilo com, opa, lobo virando gente, a gente vai ter lobos na nossa história, então a gente conecta e faz com que Jacob e toda a sua família, etc., sejam pertencentes a esse povo. Inclusive, durante a gravação de Lua Nova, o filme, a própria reserva onde eles moram foi usada como cenário de gravação. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, de algo, como eu falei, que eles misturam coisas e transformam numa outra coisa que não é nada a ver, no filme, o Jacob, ele tem uma tatuagem. Não só o Jacob, mas as outras pessoas ali do Wolfpack, né, como é que fala? As pessoas da Alcateia tinham essa tatuagem, né? E aí, olha que confusão feita, tá? A tatuagem, ela foi feita por um designer, por um tatuador também, que não era pertencente a nenhum povo nativo americano, e eles pegaram, na real, um estilo de outro povo, que é essa nação Haida, ou Haida, e misturaram um pouco com o estilo dos Quileute, e construíram uma coisa, um megazord, que não é nem de um nem de outro, e colocaram aquilo no filme como se fosse algo realmente do próprio povo, né? Alguma coisa que fosse comum da tradição deles. Outra coisa que incomoda também muito o povo Quileute é a questão da sexualização daquele povo, né? Principalmente do Jacob e dos outros meninos que andam ali na Alcateia com ele. Todo mundo é muito sarado, muito gostoso, vive sem camisa, aquela coisa toda. E além disso, essa construção de que por eles serem lobos, etc., eles são mais agressivos, são violentos, eles brigam entre si por causa de besteira, eles são sempre muito teimosos. E isso é uma coisa que dentro dos Estados Unidos, pelo povo nativo americano, isso é uma associação muito erroneamente feita, né? Então é um preconceito que existe com os povos nativo-americanos de que eles são isso, de que eles são agressivos, de que eles são violentos, de que eles arrumam confusão por qualquer coisa. E a história de Crepúsculo acabou reforçando esse preconceito, né? Esse estereótipo. E ainda tem esse comparativo, né? A família Cullen, do Edward, é uma família rica, é uma família bem-sucedida, é uma família com uma casa incrível, é uma família que todo mundo é mais calmo, mais tranquilo. Óbvio, tem de vez em quando alguém sai do controle. Mas majoritariamente é tudo muito pensado, articulado, organizado. E o Jacob e a sua Alcateia é totalmente diferente. E aí, exatamente, a gente toca no ponto de que a história, a tradição foi usada, foi remexida, foi desconstruída, foi totalmente ressignificada, e esse povo não ganhou nada com isso, né? Financeiro, vindo direto, né? Uma remuneração direta. O que eles conseguiram por um tempo foi aumentar o turismo local, fazer com que as pessoas visitassem a reserva e eles contassem as próprias histórias deles, mas isso durou muito pouco tempo. Depois que acabou os livros, acabaram os filmes, as pessoas meio que perderam o interesse, então eles voltaram para uma situação ainda muito humilde. E aí que toca em vários vídeos de TikTok que eu vi, das pessoas contando que, por exemplo, eles moram numa região que é uma região de perigo de tsunami, né, ali no Pacífico. E eles moram numa faixa de terra muito próxima do nível do mar. Então existe toda uma movimentação e tem uma galera juntando dinheiro e fazendo doação, etc, para eles conseguirem mover a vila para um lugar mais alto ali mesmo, mas que eles saiam dessa zona de perigo de tsunami. Sobre esse ponto, inclusive, eu tenho muito pouca experiência e conhecimento para falar com tanta propriedade. A Mai Sigwald, que é minha amiga de muitos anos e criadora de conteúdo também, e que inclusive também faz parte dos povos originários aqui do Brasil, ela sabe muito mais sobre o assunto, ela estuda muito mais sobre isso, ela tem muito mais repertório. Então eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, junto com as fontes de tudo que eu preparei, tudo que eu li pra fazer esse roteiro, eu vou deixar o vídeo dela. Ela fez um reel que bombou, tem quase 70 mil visualizações, contando um pouco mais sobre essas questões, essas incoerências, essas ressignificações absurdas que aconteceram. Então não deixem de entrar lá, dar like na mana, seguir, se inscrever, comentar, dizer que você foi lá ver porque eu falei pra ela ver, tá? Comenta lá que ela vai adorar. Bom, e é isso. Eu acho que eu já falei horrores, mas eu tentei resumir ao máximo possível os principais grandes pontos que aconteceram
aconteceram nas histórias. Também tem a polêmica, por exemplo, envolvendo Jasper, que era um soldado dos Estados Confederados da América, né? Quase que uma independência de alguns estados ali do sul dos Estados Unidos. E que, enfim, tinha uma porrada de racismo, de preconceitos no geral. Então tem um monte de outras questões também que a gente poderia falar aqui, mais horrores. Mas eu acho que esses são os principais grandes pontos pra gente começar a discutir. Não sei se todo mundo sabia de tudo, mas comenta aqui embaixo se você tem mais algum ponto que eu não falei que você acha interessante de discutir também, pra galera ter acesso. E eu acho sempre que é muito importante quando eu faço esses vídeos, é importante até pra mim, porque eu fico sabendo de muitas coisas que eu não fiquei sabendo no detalhe, fiquei sabendo de uma forma mais ampla. Algumas coisas eu nem sabia, que é importante pra quando a gente lê livros, pra quando a gente vê filmes e séries, etc., a gente começar a questionar mais as coisas, a gente começar a tentar entender se aquela história que estão contando pra gente é a história real ou se tem alguma outra coisa ali que a gente não tá tendo acesso. Então, vale muito a pena, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, pesquisar, entender, conhecer, ver matérias, ver artigos que falem sobre essas outras questões que muitas vezes o que a gente tá assistindo na televisão a gente dá como real e não é de verdade. E também muita responsabilidade se vocês estão escrevendo o livrinho de vocês pra não fazer esse tipo de coisa. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo mais coisas que vocês gostaram, o que vocês acharam. Por favor, com educação e calma, parcimônia, pelo amor de Deus. E também comentem coisas que vocês acham que eu não falei aqui. E é isso, tá? Um beijo, se inscreva no canal, manda pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.